Olá, tudo bem? Neste vídeo a nossa proposta é ensinar para você um conteúdo muito importante. É ensiná-lo a saber encontrar as notas no braço do violão. Eu diria que esse conteúdo é primordial e você deveria sempre pensar em aprendê-lo antes de aprender as escalas no violão, ou de repente antes de aprender sobre harmonia ou harmonias mais complexas, porque a partir deste conteúdo fica tudo mais fácil. Ou seja, eu diria que esse conteúdo é o conteúdo que você tem que aprender antes de aprender intervalos, escalas, campo harmônico. É um conteúdo fundamental para você aprender o restante. Por isso a nossa proposta é essa, ensinar você a achar e encontrar as notas no braço do violão. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente encontrar as notas, é necessário a gente saber dois conceitos musicais muito importantes. Quais são? O que é um tom e o que é um semitom. Começando por semitom, semitom nós poderíamos chamar que é um menor intervalo musical, ou seja, a menor distância musical que você pode encontrar no violão ou até mesmo em um teclado. No caso do violão, como que nós identificaríamos um semitom? Da seguinte forma, andando uma casa. Por exemplo, se você está apertado aqui na primeira casa, quando você vai para a segunda, pressiona seu dedo na segunda casa, você vai ter um semitom. Certo? Então seria a menor distância musical. Você está aqui, foi para cá, você tem um semitom. Se você estivesse na quinta casa, apertasse a sétima casa, você estaria andando um semitom, ou meio tom, como também nós podemos chamar. E o tom, o que é o tom? O tom é a soma de dois semitons. Então, o que seria a soma? Aqui, se você estivesse apertado na primeira casa, se você andar meio tom, você iria para a segunda casa. Mas como você estará andando dois meio tons, perdão, ou seja, um tom é igual à soma de dois semitons ou meio tons, então você estaria andando duas. Então quando você vai da primeira casa para a terceira, você andou um tom. E se você foi da primeira casa para a segunda, você andou meio tom. Ok? Isso é primordial você aprender. No violão, meio tom, uma casa, um tom, você anda duas casas. Para cima, no caso para cá, ou para baixo, né? Voltando. Então, da forma ascendente ou da forma descendente, você estaria andando de meio em meio tom ou um em um tom. Ok. Aprendido isto, agora nós precisamos passar para você uma fórmula de como achar as notas, seja no braço do violão ou até mesmo em um teclado, né? Então nós temos a escala natural e a escala cromática. Vamos falar da escala natural para isso. Se você pegar a escala natural, você vai encontrar ela da seguinte forma, e daqui a pouquinho já aparece aí na tela para você. Ou seja, a escala natural ela é composta por tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Parece num primeiro momento complexo, mas não é. Simplesmente pegue e observe essa fórmula que está aí na tela para você. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Você tendo isso gravado na mente na hora de encontrar as notas no braço do violão, fica fácil. A partir desse modelo aí da escala natural, e ela vale para qualquer instrumento, você conseguirá achar as notas no braço. De que forma? Se você pensar da seguinte maneira, no teclado as notas têm uma sequência certinha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No violão também, só que nós temos uma particularidade no violão, que é a seguinte, nós temos a primeira corda, que é a Mizinha, temos a segunda, que é a Si, a terceira é Sol, a quarta é Ré, a quinta é Lá e a sexta é Mi de volta. Então, a sexta corda e a primeira corda são a nota Mi. Só que a sexta corda é um Mi grave e a primeira corda é um Mi agudo. Ok? Ok, mas utilizando essa fórmula aí, então pegue a fórmula aí então,
né? Observe bem, ela está aí na tela para você. E agora vamos andar aqui pela sexta corda, pela sexta corda, vamos caminhar aqui achando as notas. Bom, se eu tenho, de acordo com a fórmula que você tem aí, e no braço do violão eu tenho a sexta corda solta, a nota Mi, de acordo com a minha fórmula aí, como é que eu vou chegar na nota Fá? Simplesmente observando a fórmula. Se para chegar na nota Fá eu tenho meio tom, e a nota Mi, a corda solta é um Mi, eu teria que andar quanto? Meio tom, um semitom. Então, se eu andar um semitom, imaginando que aqui já tivesse alguém apertando a corda para mim, quando a corda está solta, é como se já houvesse um aperto aqui, então eu andaria meio tom. Para eu andar meio tom, então eu andaria uma casa. Então aqui está a nota Fá. Na primeira casa, solta Mi, meio tom, Fá. Se eu continuar na fórmula aí, de Fá para Sol, eu tenho quanto? Meio tom ou um tom? Eu tenho um tom. E um tom, lembre-se que eu expliquei para você, um tom é a soma de 2 meio tons. No violão você anda 2 casas. Então, se eu estou em Fá na primeira casa e quero ir para Sol, eu vou andar 2 casas. Então, eu encontrei a nota Sol. Saí de Fá, andei 2, estou em Sol. Seguindo a fórmula aí, de Sol para lá eu tenho quantas? Quantos tons ou quantos meio tons? Eu tenho um tom de Sol para lá. Então, um tom é 2 meio tons, eu vou andar 2, estou em Lá. De Lá para Si, eu tenho quantos tons aí na fórmula? Eu tenho um tom. Então, eu vou andar meio tom, um tom. Estou na nota Si. Ok? E de Si para Dó, eu tenho quanto? É um tom ou meio tom? Aí na fórmula você está vendo meio tom. Então, se aqui na sétima casa é a nota Si, se eu andar meio tom, eu estou em Dó. Legal, né? E existe uma particularidade que a gente utiliza também para afinar o violão. Agora fica fácil de você entender como você afinou seu violão. Se você partiu daqui, de Mi para Fá, meio tom. De Fá para Sol, um tom, andou 2 casas. De Sol para Lá, você andou um tom, 2 casas. Lembra-se que no violão a quinta corda solta é Lá? E aqui também na quinta casa é Lá. Então quando eu estou batendo aqui, tocando a corda na quinta casa e tocando solto o Lá embaixo, na quinta corda, eu estou comparando sons para fazer a afinação. Legal? É isso aí. Por isso que nós utilizamos aqui a formação da quinta casa para a afinação do violão. Vamos melhorar o exemplo, vamos agora para a quinta corda, que solta, ela tem o som de Lá, da nota Lá. Então vamos lá. Se nós pensarmos na fórmula que você tem aí, que eu te passei, corda solta, nota Lá. Se eu quero ir de Lá para Si, quanto que eu tenho que andar aí pela fórmula? Um tom. Ok? Lá para Si, um tom. Se aqui é como se já tivesse alguém apertando a corda para mim. Então, primeira casa, meio tom. Segunda casa, um tom. Então eu andei de Lá solto para Si, 2 casas. Ok? De Si para Dó. Eu estou aqui com a nota Si. Para Dó tem quanto? Meio tom. Então, meio tom, ando uma casa, estou em Dó. De Dó para Ré, eu tenho quanto? Um tom. Um tom, então eu tenho que andar 2 casas. 2, estou em Ré. De Ré para Mi, eu tenho quantos tons? Eu tenho um tom. Um tom, 2 casas. 2, estou em Mi. Da nota Mi para a nota Fá, aí pela fórmula nós temos quanto? Meio tom. Meio tom eu ando uma casa. Estou em Fá.
E assim por diante. Se eu for de Sol para Lá, um tom, uma, duas casas, pulei um tom, já estou em Lá. E de Lá para Si eu tenho um tom, vou para Si, pulando duas casas. Uma, duas. Si. E aqui tem algo interessante também para você aprender no violão. Quando eu saio da nota Lá solta, aqui, na quinta corda, solta, e eu chego aqui na 12ª casa, que no violão, geralmente na guitarra, é a casa onde tem duas bolinhas brancas. Isso significa que eu andei uma oitava. Eu saí de Lá, comecei a caminhar pela fórmula Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e cheguei em Lá novamente. Mas no Lá, uma oitava acima. Eu saí do Lá grave para um Lá agudo, uma oitava acima. E no violão, todas as cordas soltas, a Mi, a Si, a Sol, a Ré, a Lá e a Mi novamente, aqui na 12ª casa, elas se repetem de novo. Então, aqui é Mi solta, aqui é Mi apertado. Si, Si, Sol, Sol, só que numa proporção mais aguda. Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi. E é como se daqui da 12ª casa para baixo eu estivesse começando tudo de novo que eu comecei aqui. Então as notas vão se repetindo. Eu tenho um Mi apertado. Se eu andar meio tom, como está na fórmula, eu terei um Fá. Mais um tom eu terei um Sol. E assim por diante. E dessa forma você consegue achar as notas. Ok? Agora eu preciso falar com você sobre... Você deve estar pensando, tá, Fábio, mas e o que ficou no intervalo dessas notas aí, né? Por exemplo, de Mi para Fá, meio tom. Ok, estou na primeira casa. De Fá para Sol, um tom. Andei duas casas. E essa nota que está no meio aqui, entre Fá e Sol, está aqui. Ela tem um nome. Qual é o nome dela? Bom, dentro da escala ascendente, que são 12 notas, a escala natural seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas. As 12 são compostas justamente na escala cromática. As outras notas que eu não citei aí são as notas que estão entre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notas que nós chamamos de notas cromáticas, que elas estão aqui entre essas notas e também têm nome e função. Então, entre Fá e Sol, por exemplo, nós temos uma nota aqui que eu posso chamar de, se eu estivesse subindo para cá, eu poderia chamar de Fá sustenido. Se eu estivesse voltando de Sol, da forma ascendente mesmo, né? Descendente, perdão, eu estaria fazendo um Sol bemol. Ou Fá sustenido. Seriam os dois nomes dessa nota. Entre Sol e Lá, nós temos uma nota aqui, que seria subindo Sol sustenido, ou voltando da nota Lá, Sol bemol. Seriam dois nomes diferentes para a mesma nota. Sol sustenido, que seria subindo, ou Lá bemol, que seria voltando. De forma bem simples para você entender. Ok? De Lá para Si eu também tenho um tom. E no meio eu tenho uma nota chamada, pode ser chamada de Lá sustenido, ou, voltando de Si, seria Si bemol. Ok? Seriam dois nomes para a mesma nota. Musicalmente não muda muita coisa aqui em questão de som, mas em questão de aparecer a nota na estrutura musical, ela pode levar o nome de Lá sustenido ou Si bemol, neste caso aqui. Ok? E a partir daí você consegue encontrar as notas. Se você pegar aqui, por exemplo, tenho solto aqui Lá, na quinta corda. Se eu procurar a nota Dó, fica fácil, utilizando a fórmula. De Lá para Si eu tenho um tom, então eu estou aqui, na segunda casa. De Si para Dó eu tenho meio tom, terceira casa. E é dessa forma que as escalas são montadas. É dessa forma
que as escalas são montadas no braço do violão. Ok? Então eu poderia Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, por exemplo. A forma de você achar essas notas no braço é utilizando essa fórmula que está aí na tela, fazendo nota por nota, corda por corda. Ok? Só que, claro, existem as digitações das escalas, mas antes de você aprender sobre escala, sobre campo harmônico, sobre intervalo, é importante você saber localizar, né? Saber localizar as notas no braço do violão. Isso é muito importante. Eu espero que essa aula tenha contribuído para você. Grave essa fórmula que está aí, grave essa fórmula, porque através dela você consegue achar as demais notas no braço, ok? Vamos conversando aí nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!